Meu nome é Sara, e o que estou prestes a compartilhar pode soar estranho, ou até mesmo impossível, mas convido você a entrar na minha história, só por um momento, e perguntar a si mesmo: e se uma única experiência pudesse desafiar tudo o que você acredita sobre espiritualidade, sobre jejum e sobre a própria natureza da vida? Eu costumava achar que tinha tudo sob controle. Subi na minha carreira, passei noites em claro atrás de promoções e acordava a cada manhã com uma determinação inquieta. No entanto, no fundo da minha mente, eu me sentia vazia, como se algo fundamental estivesse faltando. Imagine estar no auge da sua carreira, respeitada pelos colegas, elogiada pelos superiores, apenas para voltar para casa todas as noites sentindo-se inexplicavelmente vazia. Às vezes, eu simplesmente me sentava ali, sozinha na minha sala de estar, olhando para uma televisão que zumbia com uma luz vazia, perguntando-me por que sentia esse vazio, que nenhum sucesso poderia preencher. Nunca poderia ter imaginado que um único momento iria despedaçar todas essas prioridades, me forçando a confrontar uma realidade completamente diferente. Aconteceu em uma tarde que parecia perfeitamente normal. Saí do trabalho um pouco mais cedo do que o habitual, esperando fazer uma rápida corrida ao supermercado antes do jantar. O céu estava nublado, mas não ameaçador. Lembro que o rádio tocava suavemente, uma melodia animada que não consigo mais recordar. Eu estava entrando na estrada principal, meio focada no tráfego e meio na lista mental de coisas que precisava comprar. Foi nesse momento que a ouvi, o grito dos freios, buzinas estrondosas, e então um impacto que fez meu coração disparar. Não tive nem tempo de processar o que estava acontecendo antes que um impacto devastador girasse meu carro como um brinquedo de criança. Por um instante, minha mente ficou em branco. Era um vazio puro e aterrador. Senti o metal se torcer, o vidro se estilhaçar e meu cinto de segurança se enterrando no meu ombro. Então, tão de repente quanto começou, houve um silêncio estranho. Era como se alguém tivesse diminuído o volume do caos ao meu redor. Senti o mundo desvanecer em negro, minha consciência escorregando para longe em incrementos que eu podia quase contar. Um redemoinho de medo tomou conta. Medo de não saber se eu iria sobreviver, de nunca mais sentir o calor do sol no meu rosto ou ouvir as vozes das pessoas que amo. Pensei nos meus pais, nos poucos amigos próximos que tinha negligenciado porque estava tão fixada no trabalho. Uma onda de arrependimento me atingiu. Eu teria perdido horas demais com as trivialidades da vida, perdendo o que realmente importava. Naqueles segundos finais, antes de tudo ficar escuro, lembro-me de ter orado, um sussurro interno. Deus, se você está aí, por favor, não deixe que isso seja o fim. Eu não orava há anos. Apesar de ter sido criada com certas tradições religiosas, eu havia me afastado, presa na rotina do dia a dia. Mas ao confrontar a iminente possibilidade da morte, me vi voltando instintivamente para Deus. Havia algo confortante naquela súplica única e desesperada. Então, um completo silêncio, um vazio onde nem a visão, nem o som podiam me alcançar. Perdi toda a noção do tempo. Poderia ter sido segundos, minutos ou anos, tanto faz. Tudo o que posso dizer é que, nesse profundo vazio, uma onda de paz me envolveu, tão profunda que é quase impossível descrever. Era como se cada preocupação, cada insegurança ou dor fosse momentaneamente removida. Eu me sentia leve, flutuando em um espaço além da compreensão. O que veio a seguir é onde minha história realmente ganha forma. Eu estava flutuando, ou pelo menos essa é a palavra mais próxima que consigo encontrar, quando percebi que podia sentir as coisas ao meu redor, mesmo com os olhos fechados. Estava imerso na escuridão no momento. E então, suavemente, aquela escuridão se desfez em uma radiância incrível. Havia uma luz brilhante e envolvente, que não machucava meus olhos nem forçava meus sentidos. Em vez disso, parecia que me enchia de calor e amor de todas as direções. Não consigo explicar em termos comuns, mas imagine estar sob o sol em um dia fresco e deixar a luz penetrar em sua pele. Exceto multiplique esse conforto e serenidade por 1000. Foi assim que me senti.
Nesse espaço iluminado, minha ansiedade e medo derreteram. Não senti julgamento, nem raiva, nem condenação. Apenas uma aceitação de tirar o fôlego. Meus pensamentos, tão frequentemente atormentados pela dúvida e autocrítica, se acomodaram em uma clareza quase infantil. Lembro de pensar: é isso o céu? Estou morto? No entanto, não parecia um fim. Em vez disso, parecia o começo de uma conversa. Uma que minha vida inteira tinha me levado a... Não posso dizer que vi o contorno de um trono ou nuvens sob meus pés. Era simplesmente uma presença abrangente que irradiava paz. Antes de continuar, quero que saiba que compartilho isso com toda humildade. Mesmo agora, uma parte de mim se pergunta se as palavras podem um dia fazer jus ao que senti. Ainda assim, essa experiência me mudou fundamentalmente. E talvez possa acender algo em você também. Se você está pronto para embarcar nessa jornada extraordinária ao meu lado, não se esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever para mais insights. Pode parecer trivial, diante de um momento tão profundo, mas quero continuar compartilhando minha história com quem estiver em busca de suas próprias respostas. E acredite, o que aconteceu a seguir foi ainda mais extraordinário e desafiador do que eu jamais imaginei. Após aquela sensação inicial de flutuar em pura luz amorosa, comecei a perceber outra presença se aproximando. Era suave no início, como uma brisa leve que traz um aroma familiar. Lentamente, essa presença tomou forma. A única maneira que consigo descrevê-la é: eu sabia, nas mais profundas partes do meu ser, que era Jesus, não uma figura histórica distante, não uma pintura na parede de uma igreja, mas a essência viva do amor. Eu tinha visto inúmeras representações, algumas solenes, algumas grandiosas, mas nada me preparou para a simplicidade e o calor no rosto que percebi. Havia um brilho compassivo que parecia alcançar não apenas meus olhos, mas diretamente minha alma. Fiquei atordoado, sem saber se falava ou permanecia em silêncio. Naquele momento, percebi quão limitadas podem ser as palavras. Todas as perguntas que pesavam na minha mente: há um Deus? A fé importa? Persistimos após a morte? Derreteram-se sob o amor puro que irradiava daquela presença. No entanto, paradoxalmente, também senti uma onda de perguntas que nunca havia considerado antes. Como isso poderia ser real se meu corpo estava deitado em um carro amassado em algum lugar da Terra? Estaria eu alucinando? Ou esta seria a experiência mais verdadeira que eu já tivera? Como se percebesse minha turbulência não verbalizada, Jesus não falou de imediato. Em vez disso, havia uma suave garantia, uma sensação de estar sendo acolhido. Era como estar no meio de um campo macio, onde cada lâmina de grama e cada leve brisa me diziam que eu estava seguro. O medo que carregava, os arrependimentos, o desejo não realizado, todos foram reconhecidos e depois envoltos em aceitação incondicional. Era mais do que empatia. Era como se ele me visse plenamente. Meus defeitos, meu potencial, minhas decepções, e mesmo assim me amasse. Em algum momento, me peguei mentalmente perguntando: por que eu? Minha vida estava longe de ser santa. Estive ocupado demais subindo escadas corporativas para dedicar tempo significativo à oração ou a qualquer disciplina espiritual real. Negligenciei relacionamentos e ignorei as necessidades emocionais das pessoas, porque me convenci de que estava ocupado demais. Eu me preocupava em não ser digno de um momento como aquele. No entanto, naquele espaço luminoso, a dignidade nunca foi uma questão. Era como se o simples fato da minha existência me tornasse digno de amor. Essa realização me atingiu mais forte do que qualquer lição ou sermão que já ouvira. Enquanto estava ali, uma memória da infância surgiu. Eu sentado com minha avó em uma pequena igreja local, ela sempre me contava sobre a compaixão inabalável de Jesus e como ele cuidava de cada pessoa de forma íntima. Eu havia esquecido essas lições na confusão da vida adulta, mas agora, diante dessa realidade, tudo fazia sentido. Era como se estivesse sendo mostrado exatamente o que ela tentara me ensinar naquela época, mas com uma clareza que eu nunca poderia ter alcançado por conta própria. Eu queria permanecer naquele espaço para sempre, mas então, como se orquestrado por uma mão suave,
mais firme. Senti uma mudança. O fundo de luz brilhante permaneceu, mas a atmosfera mudou. Eu ainda estava envolto em calor, mas senti uma intenção sutil e focada vindo de Jesus, uma onda de pensamento ou sentimento. Algo além da linguagem me alcançou. Era sobre o jejum, e eu sei que isso pode soar abrupto, mas parecia completamente fluido naquele espaço. O assunto do jejum apareceu na minha consciência como se sempre tivesse estado, esperando logo abaixo da superfície. Minha mente girava em confusão. Eu não havia realmente jejuado desde que era criança. E mesmo então, era mais uma tradição que mal compreendia. Por que, entre tantas coisas, Jesus enfatizaria o jejum em um momento como este? Gradualmente, como um professor paciente guiando um aluno, comecei a receber uma compreensão suave. O jejum não era apenas sobre pular refeições ou seguir uma regra religiosa. Era uma forma de purificar o espírito, de chegar mais perto de Deus ao retirar as distrações que frequentemente dominam nossas vidas. O foco não estava na privação, mas na recalibração, sintonizando-nos em uma frequência mais alta onde poderíamos ouvir a verdade divina com mais clareza. Recordei como havia tratado meu corpo e meu espírito. Meu foco sempre fora no sucesso externo, alimentando minhas ambições e ignorando minha fome mais profunda por significado. Agora via como abrir mão de certos confortos físicos, mesmo que brevemente, poderia levar a uma tranquilidade interior que fazia espaço para a conexão divina. Não se tratava de punir o corpo. Era sobre libertar a alma. À medida que esses insights fluíam, senti uma profunda sensação de assombro. Não era uma reprimenda ou uma palestra. Era um convite para aprofundar minha relação com Deus de uma maneira muito tangível. Imagens da Escritura surgiram em minha mente. Momentos em que as pessoas nos tempos antigos jejuavam em busca de clareza ou arrependimento. Tempos em que profetas se retiravam para se comunicar com Deus. Até mesmo Jesus jejuou por 40 dias no deserto, preparando-se para um ministério que mudaria o mundo. Na minha vida antiga, essas eram apenas histórias. Agora, pareciam pessoais, como se ele estivesse me apontando para elas, me lembrando do poder contido nessas práticas. A sensação de convicção era suave, mas inegável. Percebi que passei tanto tempo ignorando caminhos simples que poderiam me aproximar dele. Por um momento, preocupei-me que pudesse perder essas revelações se retornasse ao meu estado habitual de consciência. Era como se eu quisesse desesperadamente tomar notas, guardar cada palavra e sensação para poder revisitá-las. Mas naquele espaço, a ansiedade simplesmente não conseguia permanecer. A luz, aquele imenso amor, me tranquilizou que o que estava recebendo ficaria comigo de uma forma ou de outra. Comecei a sentir um puxão, uma mudança sutil que me fez pensar que estava sendo trazido de volta para meu corpo físico. Uma onda de tristeza passou por mim. Eu não queria ir embora, mas, ao mesmo tempo, percebia um profundo propósito se formando. Esses insights sobre o jejum, sobre a verdadeira conexão espiritual, não eram feitos para ficar trancados em algum reino celestial. Eles eram para serem vividos, para serem compartilhados. Era como se Jesus estivesse dizendo: volte e aplique isso. Demonstre em sua vida. De repente, senti-me mais pesado, enraizado. A luz brilhante começou a desaparecer, e eu tive um último vislumbre daquela presença compassiva. Não houve despedidas elaboradas, apenas um entendimento tácito de que não era realmente um adeus. Então, com uma força que se assemelhava a ser puxado por um túnel estreito, acordei sobressaltado. Meus olhos se abriram para o caos, para médicos, luzes piscantes, o cheiro metálico do sangue. Eu estava de volta aos destroços do meu carro, cada nervo do meu corpo gritando. No entanto, mesmo em meio à dor e à confusão, mantive uma estranha serenidade. Eu sabia que algo monumental havia acontecido. Algo mais real do que a realidade que estava experimentando agora. As horas seguintes foram um borrão de ambulâncias, sirenes e corredores de hospital. Médicos me faziam perguntas, enfermeiros me injetavam analgésicos, e meus entes queridos chegavam com rostos pálidos e olhos lacrimejantes. Lembro-me de estar deitado em uma maca, olhando para o teto branco do hospital.
ainda atordoado com o que acabara de experimentar. Embora os médicos estivessem preocupados com a possibilidade de trauma craniano ou choque, eu sentia uma certeza interna de que o que havia testemunhado não era uma alucinação, foi uma revelação, tão clara e significativa quanto qualquer evento da minha vida. Talvez mais ainda, nos dias seguintes, comecei o lento processo de recuperação física. Meus ferimentos eram significativos. Ossos quebrados, contusões, uma concussão. Mas eu estava vivo, e isso por si só parecia um milagre, enquanto flutuava entre o sono induzido por medicamentos. Continuava a revisitar aquele lugar radiante em minha mente. Palavras flutuavam pela minha memória. Jejum, amor, renovação, presença. Uma fome se formou em mim que não tinha a ver com comida. Eu precisava entender o que havia sido mostrado a mim. Mais importante ainda, eu precisava vivenciá-lo. Antes do acidente, eu teria descartado uma ideia assim como excessivamente mística ou religiosa demais. Mas, depois do que vivenciei, parecia a mais natural chamada do mundo. Durante uma noite particularmente longa no hospital, fechei os olhos e tentei recapturar aquela sensação de flutuar na luz. Embora eu não conseguisse recriar a sensação exata, notei um calor suave em meu peito, como se um pequeno pedaço daquele brilho tivesse permanecido em mim. Era um lembrete daquele amor inabalável, uma âncora que me impedia de afundar nas águas escuras da autopiedade ou do desespero. Quando finalmente fui liberado do hospital, voltei para casa não apenas com medicamentos para a dor e uma lista de consultas de acompanhamento, mas com uma nova perspectiva. Olhei para meu apartamento, com seus troféus de sucesso corporativo, e me senti quase como um estranho entrando na vida de outra pessoa. Todos os certificados emoldurados na parede, os móveis elegantes, os arquivos meticulosamente organizados. Nada disso tinha a mesma importância. Percebi que muito do que havia investido minha energia era, na melhor das hipóteses, uma distração. O verdadeiro tesouro era algo intangível, a conexão que agora sentia com um amor divino que superava tudo que eu já conhecera. No entanto, eu também tinha perguntas. Por que o jejum tinha sido uma mensagem tão crucial? Como eu deveria incorporá-lo na minha vida? Deveria fazer um jejum semanal, mensal ou algo totalmente diferente? Eu me sentia como uma criança aprendendo a andar. Então comecei com pequenos passos. Assim que meus médicos me liberaram para tentar, fiz um jejum curto de meio-dia, combinando-o com um tempo dedicado à oração. Tenho que ser honesto, não foi fácil. Eu ainda estava fraco por conta do acidente, e meu corpo precisava de nutrição adequada para se recuperar. Mas a intenção por trás disso fez toda a diferença. Em vez de simplesmente passar fome, passei aquelas horas em reflexão silenciosa, pensando sobre a presença que havia sentido e o renovado senso de fé que estava brotando dentro de mim. Naqueles momentos de oração e quietude, tive vislumbres da paz que experimentei em outro plano. Não era tão intensa, nem acompanhada de visões avassaladoras, mas era real o suficiente para que eu me sentisse alimentado por isso. Cada vez que meu estômago roncava, isso me lembrava gentilmente do que eu realmente ansiava: proximidade com Deus. Era um alinhamento espiritual que transcendia o desconforto físico. Era um tipo de clareza que eu nunca havia alcançado através das minhas rotinas normais de café, planilhas e agendas. À medida que as semanas passavam, expandi minha prática, lendo mais sobre jejum, tanto na Bíblia quanto em outras tradições espirituais. Notei fios comuns em diferentes crenças, como as pessoas têm usado o jejum como uma maneira de purificar não apenas o corpo, mas a mente e o espírito. Fiquei humildemente surpreendido ao perceber que gerações de crentes antes de mim haviam se conectado a essa prática simples, porém profunda, frequentemente com resultados transformadores. Eu estava apenas começando a entender seu poder. Também descobri que o jejum poderia se manifestar de várias maneiras, além de simplesmente se abster de comer. Algumas pessoas jejuam de tecnologia, redes sociais ou outros hábitos que consomem sua atenção diária. A essência, percebi, era criar espaço para o que é sagrado. O exemplo de Jesus no deserto não era apenas sobre suportar a fome,
Era sobre focar em verdades espirituais que o nutriram mais profundamente do que o pão jamais poderia. Isso mudou minha perspectiva. Comecei a ver o jejum não como uma regra ou um ritual arcaico, mas como uma maneira de redefinir minhas prioridades, minha vida pessoal. Também deu uma reviravolta dramática. Quando amigos perguntavam como eu estava após o acidente, eu me via falando sobre mais do que apenas minha recuperação física. Contei a eles sobre minha experiência de quase morte, embora tivesse cuidado para não forçar minha história sobre quem pudesse se sentir desconfortável. Surpreendentemente, a maioria ouviu com genuíno interesse, alguns até com lágrimas nos olhos. Descobri que muitas pessoas guardam profundas perguntas espirituais, mesmo que não falem abertamente sobre elas. Alguns dos meus amigos mais próximos começaram a experimentar jejuns curtos ou reservar um tempo silencioso para oração e reflexão. Inspirados pelo que compartilhei, era como se uma pequena chama na minha vida estivesse acendendo faíscas na deles. Durante um encontro, uma amiga que se considerava agnóstica perguntou: "Você realmente acha que viu Jesus? Ou poderia ter sido sua mente criando uma figura reconfortante no momento de crise?" Agradeci pela sua honestidade. A verdade é que não posso provar nada de forma definitiva. Tudo o que tenho é a certeza da minha própria experiência e as profundas mudanças que ela despertou em mim. É subjetivo? Sim, mas subjetivo não significa inválido. Eu disse a ela que, se a experiência me leva a um amor mais profundo, compaixão e humildade, então é real o suficiente para transformar minha vida. E foi exatamente isso que aconteceu. A partir daquele momento, integrei o jejum e a oração na minha rotina semanal. Foi uma escolha consciente, uma pequena, mas significativa disciplina. Eu acordava em um dia escolhido, passava um tempo em meditação silenciosa, refletia sobre as escrituras ou trechos inspiradores, e me abstenha de comer até a noite. Inicialmente parecia estranho. Meu corpo sentia falta das comodidades familiares da comida. Mas, à medida que as horas passavam, começava a sentir uma suave agitação em meu coração, me lembrando dos motivos por trás dessa prática, me aproximar daquela presença divina, lembrar como os laços mundanos podem ser efêmeros e manter aquela linha de comunicação com o amor que encontrei. O que me surpreendeu foi como esses jejuns começaram a rechapar minha vida cotidiana. Notei um comportamento mais calmo ao lidar com o estresse no trabalho. Minha compaixão pelos outros cresceu, me incentivando a ouvir mais atentamente quando amigos ou colegas confiavam suas dificuldades. Senti uma sincronia mais intencional com minha fé, mesmo em tarefas pequenas como cozinhar o jantar ou arrumar minha sala de estar. Era como se cada momento se tornasse um convite para estar presente com Deus. E tudo isso por causa de uma mensagem singular que me foi entregue na situação mais dramática e ameaçadora. A vida que se possa imaginar. Não estou sugerindo que todos devam jejuar da mesma maneira ou que pular refeições seja uma solução mágica. O que eu sei é que foi a instrução específica dada a mim naquele momento de quase morte. Um momento que parecia orquestrado para meu despertar espiritual. Para você, pode ter uma forma diferente. A lição central, como eu percebi, é sobre deixar de lado nossa desordem, seja física, emocional ou mental, e abrir espaço para o sagrado. As pessoas perguntaram se me sinto especial ou escolhido. Honestamente, não. Se algum dia estou mais consciente das minhas fragilidades do que nunca. Acredito que cada um de nós tem uma porta para o amor divino, e minha experiência de quase morte foi apenas a chave que finalmente abriu a minha. Não se trata de exclusividade. Trata-se de reconhecer o convite aberto estendido a todos nós. No meio de todas essas revelações, eu também precisei continuar com a fisioterapia e as consultas médicas. Meu corpo estava se curando, embora devagar. Em alguns dias, me sentia frustrado pelas limitações em comparação com meu antigo eu. No entanto, até mesmo essas frustrações se transformaram em lições de paciência e humildade. Percebi que não podia simplesmente voltar à minha vida pré-acidente. Aquela vida havia ido embora, ou pelo menos mudado para sempre. Era algo novo. Um capítulo em que minha fé e prática espiritual se tornaram não apenas um aspecto de quem eu sou, mas a base da minha existência. À medida que a notícia se espalhava entre meu círculo de amigos sobre meu contato profundo com a morte,
As pessoas começaram a se aproximar, às vezes conhecidos que mal conhecia. Elas faziam perguntas sobre a vida após a morte, sobre o que eu vi, sobre como podiam descobrir um sentido de paz em suas próprias lutas. Foi desafiador, mas eu tentei compartilhar honestamente, sempre lembrando-os de que minha experiência é apenas uma história. Eu os encorajava a explorar sua fé, a se engajar em oração ou a considerar o jejum, se sentissem vontade. Não se tratava de pregar ou evangelizar. Era sobre estender o convite que eu mesmo havia recebido. Notei que essas conversas despertavam algo nos outros. Uma amiga que antes desconsiderava a espiritualidade como superstição, começou a escrever em um diário e a meditar em silêncio, dizendo que era a primeira vez que se sentia calma em anos. Outra amiga decidiu revisitar a igreja em que cresceu, encontrando consolo na comunidade. Não era como se eu estivesse dando instruções. Eu estava apenas compartilhando um testemunho. As pessoas viam a transformação em mim, minha presença mais calma, minhas interações mais genuínas, e ficavam intrigadas pela fonte. Ainda assim, eu estaria sendo desonesto se afirmasse que tudo se tornou perfeito. A vida não suavizou magicamente todas as suas arestas. As contas ainda precisavam ser pagas. Os relacionamentos exigiam esforço. E as falhas pessoais precisavam de trabalho contínuo. Mas por trás de tudo isso, havia um fio consistente de esperança e propósito que eu nunca havia experimentado antes. Mesmo nos dias ruins, eu conseguia recordar aquela leveza, aquela presença amorosa, e lembrar que existe mais na vida do que apenas a rotina diária. Eventualmente, cheguei a um ponto em que me senti pronto para falar mais abertamente sobre os detalhes do meu encontro, especialmente a mensagem sobre o jejum. Juntei-me a um pequeno grupo de confraternização, onde pessoas de diferentes origens se reuniam para falar sobre fé, lutas e dúvidas. Quando descrevi como Jesus havia se aparecido para mim, enfatizando a verdadeira essência do jejum, muitos se sentiram tocados a compartilhar suas próprias experiências. Alguns estavam jejuando há anos, mas admitiram que tratavam isso como uma obrigação, em vez de um encontro com o Divino Ano. Ouvir minha história os inspirou a reconfigurar sua perspectiva. Uma mulher desabou em lágrimas, percebendo que estava apenas cumprindo as formalidades do jejum, sem nunca abrir seu coração para a presença de Deus. Olhando para trás, fico admirado com como um único segundo na estrada alterou toda a trajetória da minha vida. Muitas vezes penso no momento, logo antes da colisão, quando eu estava tentando administrar listas de compras na minha cabeça e subconscientemente amaldiçoando o trânsito. De certa forma, eu estava espiritualmente adormecido, embalado pelas preocupações repetitivas da vida cotidiana. Então, veio aquela colisão violenta que parou meu coração, seguida pela experiência mais pacífica da minha existência. E então, a mensagem do jejum, uma prática simples que, para mim, se tornou uma porta de entrada para experimentar o amor de Deus de uma forma profundamente pessoal. Se você está comigo até aqui, acredito que isso é por um motivo. Talvez haja uma faísca em você, uma curiosidade sobre as dimensões espirituais da vida, ou um anseio por uma conexão mais profunda com o Divino Ono. Não posso oferecer provas científicas do que encontrei. Tudo o que posso compartilhar é o testemunho do meu coração. Eu morri, ou pelo menos cheguei perto o suficiente da morte para ver além do véu tênue que separa esta vida de algo infinitamente mais radiante. Nesse espaço, encontrei não ira ao vazio, mas Jesus, radiante, gentil e incrivelmente real. E a verdade que ele compartilhou comigo sobre o jejum reformulou minha jornada desde então. No final, as mudanças que fiz não se tratam de seguir uma nova regra rígida. Elas se referem a abraçar um relacionamento e permitir que esse relacionamento me guie a desapegar do que não serve ao meu espírito. O jejum se tornou uma maneira concreta de praticar esse desapego, criando espaço para gratidão, humildade e encontro sagrado. É uma disciplina, sim, mas também é um presente. Através disso, aprendi a valorizar o silêncio, a apreciar cada momento da minha vida como uma oportunidade de comunhão com Deus. Agora, quero encorajá-lo, quem quer que você seja, a refletir sobre suas próprias práticas espirituais. Você jejua?
E se sim, por quê? É apenas um item na sua lista de afazeres? Ou serve como um canal para algo maior? Talvez você nunca tenha considerado o jejum, ou talvez faça parte de uma tradição da qual você se afastou. Independentemente disso, convido você a vê-lo não como um castigo ou um exercício religioso destinado a conquistar favores, mas como uma ferramenta suave para se aproximar do divino. Se você sente um anseio no seu coração, talvez este seja o seu empurrãozinho para esse reino com novos olhos. Através de tudo isso, cheguei a acreditar que Deus nos encontra onde estamos. Minha experiência de quase morte foi dramática, mas não precisa ser assim para todos. Alguns encontram clareza em um momento silencioso de oração à mesa da cozinha. Outros por meio de atos de serviço ou tempo passado na natureza. Ainda assim, se a minha história ressoa com você, considere olhar para o jejum, ou qualquer forma de negação deliberada, como uma maneira de abrir esse canal interior. Apenas lembre-se, o verdadeiro objetivo é a comunhão e o amor, não a rigidez ou a autopunição. Se você está ouvindo a minha história, porque também enfrentou uma crise que mudou sua vida, saiba que você não está sozinho. Às vezes, nossos maiores despertares vêm através da dor ou do desgosto. O acidente que quase me matou me salvou de maneiras que eu nunca imaginei. Ele arrancou minhas ilusões e me lembrou que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e não o contrário. E nesse núcleo espiritual, há um amor que quer nos guiar, curar e nos conectar uns aos outros. Eu compartilho estas palavras com gratidão, esperando que elas plantem uma semente de esperança ou reflexão em você. Minha jornada está em andamento. Estou aprendendo todos os dias a permanecer aberto a esse amor e a praticar o jejum, sem transformá-lo em um ritual sem vida. Mas não sou mais a pessoa que era. Minha perspectiva mudou de uma visão estreita, impulsionada pela ambição, para uma visão mais ampla do que realmente importa: nutrir minha alma, cuidar dos outros e viver em alinhamento com a verdade que encontrei naquele lugar radiante. Obrigado por me permitir abrir meu coração para você, por me deixar descrever algo tão profundamente pessoal. Acredito que essas experiências devem ser compartilhadas, não para elevar a história de uma pessoa acima da outra, mas para nos lembrar que a graça é real, que encontros com o divino são possíveis e que, às vezes, os comandos mais simples, como o jejum, detêm o poder mais profundo de transformar nossas vidas. Seja você um praticante desse caminho, ou encontre outra forma de conexão espiritual, oro para que você o faça com sinceridade e um coração aberto. Após tudo isso, estou aqui com um espírito renovado, uma fé mais profunda e uma esperança humilde de que você encontre seu próprio caminho para o amor que senti tão intensamente naquele outro reino. Que esse amor te guie, te console e te inspire a buscar uma relação mais próxima com o divino. Acima de tudo, espero que minha jornada te encoraje a fazer perguntas, a explorar e talvez até a experimentar o jejum como um meio de silenciar o barulho do mundo e escutar aquela voz suave que nos chama a uma compreensão maior da verdade e da graça. Este foi um capítulo transformador na minha vida, um que continua se desdobrando dia após dia. Espero que, ao compartilhar isso, você também sinta uma faísca de possibilidade. E se você decidir explorar o jejum ou qualquer disciplina espiritual, vá devagar, faça com consciência e deixe que seja uma porta em vez de um ponto de verificação. Minhas orações estão com você e confio que, se você buscar com sinceridade, descobrirá o mesmo amor profundo que me transformou quando menos esperava. Obrigado por ouvir minha história e que seu próprio caminho seja repleto de momentos de clareza, maravilha e revelações divinas.